Rodrigo, o narrador, começa o livro com divagações sobre a vida e sobre sua própria existência. Logo mesmo, explica de onde tirará a ideia da personagem nordestina. Quando andava nas ruas do Rio de Janeiro, se deparou com a moça nordestina que lhe lembrou a infância, já que se criou no Nordeste. O mesmo divagava como a existência e a vida das pessoas nordestinas são substituíveis. Mas mesmo com divagações profundas, o narrador fala que sua escrita será simples, mesmo que a tentação do escritor seja colocar palavras bonitas e termos suculentos. Mas ele não vê necessidade de escrever uma história bonita em uma moça tão pobre e deslocada. Então ele escreve coisas simples para se igualar à vaga, à delicada existência da moça. A moça vive em uma cidade toda feita contra ela, e o narrador mesmo comenta que a mesma devia ter ficado no Nordeste. Com vestido de fita e sem datilografia, devido ter feito até o 3º ano do primário, por ser ignorante, a mesma era datilografa e copiava letra por letra do que era lhe passado pelo chefe, copiando lentamente a letra do mesmo. Logo, o narrador fala de si mesmo, porque, segundo ele tem um destino. Mesmo em poucas palavras, ele descreve lentamente a si mesmo, se comparando com a moça, que tola sorri para os outros na rua. Breve, o narrador se explica de odiar a história da moça por conta da pobreza. Novamente, o outro volta-se para ela e conta que a mesma se reduzia, e ele também, de fracasso em fracasso, se reduzia. O homem conta que escreve por não fazer nada, por ter experimentado coisas e caído na rotina, mas que agora escreve a história de uma nordestina, mesmo não estando animado de escrever sobre a moça. O narrador enrola com as palavras sobre a vida e a insignificância e fala até de si mesmo, tentando deixar a história grande por causa de tão pequena que é. Logo a história da moça começa e o narrador conta de seu trabalho, no qual ela não foi despedida por conta de sua colega Glória, pois ela errava demais na datilografia. O narrador diz que a moça com cara de tola de quem pediu um tapa, piedosamente pediu desculpas. O chefe, surpreendido pela moça, deu-lhe uma prorrogação da despedida. Depois desse fato, a mesma correu para o banheiro, toda atordoada pelo acontecimento. Não viu seu reflexo no espelho e julga-se vampira como a tia lhe contara, mas logo vira seu reflexo dos olhos esbugalhados. A mesma assou o nariz na barra da roupa, e o narrador conta que nela não havia encanto e somente via como encantadora. A moça ouviu uma vez que era obrigada a ser feliz e fez-se feliz. Aos 2 anos de idade, a moça perderá os pais devido a uma febre em Alagoas, e a menina foi morar com a tia Beata em Maceió. A tia batia na menina e educava para não entrar na vida da mulher de esquina, privava a moça de sobremesa por castigo e não deixava a menina ter animais. Mas a pequena criava pulgas por julgar e não merecer amor de nenhum cão. Moça que dividia quarto com mais 4 moças arrumara emprego em Rio de Janeiro logo após a morte da tia. Era uma moça calada, mas apesar disso gostava de ruídos, pois tinha muito medo do silêncio. Ela sempre tinha a impressão de que ele tinha algo de assustador para dizer. Depois, falando em galinha, lembrou que a garota comia ovo duro em um boteco, mas a tia dela dizia que fazia mal. E aí, o livro fala sobre a ingenuidade dela, que sempre acreditava em tudo que era dito. E também dos seus sonhos durante a noite, que a fazia acordar se sentindo culpada e rezando até 3 ave-marias. O livro também cita como ela era neurótica, o fato dela ir até a Zona Sul admirar as joias da vitrine, e seu costume de acordar mais cedo aos domingos, só para ter mais tempo para ficar à toa. Os domingos para ela era sempre muito entediante, pois ela lembrava de quanto a infância dela era boa e cheia de farofa seca. Mas para surpresa dela, mesmo em um desses domingos entediantes, ela fica feliz ao ver um arco-íris. O livro cita que ela era apaixonada por soldados e que, no fundo, ela era alegrezinha dentro da sua neurose. Ela tinha o luxo de ir ao cinema uma vez por mês e pintar as unhas de vermelho, embora rapidamente ela começasse a roer e acabar com toda aquela beleza. Conta que a datilógrafa está satisfeita por ser datilógrafa e virgem, e também por gostar de coca. Depois, fala que a história narrada não tem pé nem cabeça, ela simplesmente surgiu do nada. Ele fala que a datilógrafa vive num limbo de céu e inferno, alternando entre eles. Cita também que suas histórias são fatos e que a inspiração dentro dele vem do seu Deus. Quando citada a nordestina, ele fala que ela não acreditava na morte,
Todas as madrugadas ligava ao rádio emprestado por uma colega de moradia, Maria da Penha. Ligava bem baixinho para não acordar as outras. Ligava inariavelmente para o rádio relógio, que dava hora certa e cultura, e nenhuma música. Só pingava em som gotas que caem, cada gota de minuto que passava. Além dos pingos de gotas, também tinham anúncios, no qual foi assim que ela começou a aprender bastante sobre tudo. No rádio, tinha um pastor que falava bastante de Deus e alguns versículos que fazia ela refletir e seguir o que era pedido nos versículos. Quando eu ia ao trabalho, parecia uma doida mansa, porque ao correr do ônibus, denaviava em altos e deslumbrantes sonhos. Não sabia que a meditava, pois não sabia o que queria dizer a palavra. Mas parece-me que sua vida era uma longa meditação sobre o nada. Ela recortava jornais velhos e colava em seu álbum, e gostaria de comer muito um creme para a pele que havia em um anúncio, pois passava fome, não havia gordura em seu corpo, e estava seca. Em todo caso, o futuro via a ser muito melhor, pois não era o presente que estava passando. Sonhava em ser feliz sem nenhuma miséria. O narrador se pergunta se estaria fazendo algo errado por falar da vida dela, e sofreria algum castigo. Às vezes, a datilógrafa tinha enjoo para comer. Isso vinha desde pequena, quando soubera que havia comido gato frito. Assustou-se para sempre e perdeu o apetite. Nunca havia jantado ou almoçado no restaurante, e só comia em botequins. Era uma moça simples e gostava de palavras difíceis. Nunca recebera presentes. Aliás, não precisava de muita coisa. Mas um dia, viu algo que por um leve instante cobiçou. Um livro que seu Raimundo, dado à literatura, deixara sobre a mesa. Humilhados e ofendidos. Ficou interessada, pois talvez tivesse pela primeira vez se definido numa classe social. A datilógrafa nordestina perdia as esperanças e se perguntava se talvez essa fosse a realidade. E por que então lutar? A moça macábea quis um descanso e mentiu para o chefe. Tirou o outro dia todo a ela, onde ela dançou sozinha no quarto que dividia, ao som do rádio. Passou batom e teve o luxo de se sentir entediada. Macábea conhecera Olímpico durante uma chuva, e que ambos, reconhecendo o jeito nordestino, ficaram a se olhar até que o homem a convidasse para passear, mesmo com a chuva. Os outros 3 encontros foram em chuvas, e Olímpico aparentemente não gostou, pois agregou a culpa das chuvas a Macábea. Mas esta já estava apaixonada por ele. Olímpico não tinha paciência com a moça, já que ela o perguntava demais, e às vezes era tola, e as conversas entre eles morriam logo. Olímpico dizia que no futuro seria delegado, escondia um passado de assassinato, no qual ele matou um sertanejo. Mas era sensível, já que ia a velório de pessoas desconhecidas e chorava com os presentes. O moço levava jeito com arte, já que esculpia estátuas de santos, mesmo que não os vendesse, e também fazia caricatura de famosos do jornal. Mas era somente um metalúrgico que o sonho profundo era ser açougueiro. O narrador, mesmo tratando Macabea com desprezo, disse que tinha dó dela e que queria cuidar dela e dar-lhe um beijo na testa. Olímpico, no ato de demonstrar sua força, ergueu Macabea, mas a coitada, depois de alguns instantes, saiu de cara com a lama. Logo, limpou sua cara com o vestido, falando para o moço não a olhar, pois levantar a saia era mal educado. Olímpico a levou para um zoológico, no qual a moça pagou sua própria entrada e, assustada com os bichos, falava do que ouvira no rádio, mas que se mijou ao ver um rinoceronte, usando desculpa de que havia sentado num banco molhado. O narrador conta o resto do encontro, com o moço pagando um café barato à moça, e as conversas em que ela não entendia gírias, como "olhe", que era para somente ouvir e não olhar algo. O moço logo após veio com críticas à lerdeza e simplicidade da moça. Olímpico, com o tempo, se viu nos encantos de Glória, colega de serviço de Macabea. Glória era gorda, branca de cabelos crespos, louros, oxigenados. O moço viu nela a oportunidade de crescer na vida, além de esta ter porte de parideira boa, diferente de Macabea. Além do pai da Glória ser açougueiro, coisa que o interessou mais. Largou de Macabea, se juntando à Glória. Mesmo com o caso, Macabea não se sentiu triste. Não sabia o que sentir, então não esboçou nada.
e Glória e ela continuavam na mesma, já que a loura tinha um senso de maternidade por Macabea, mesmo achando estranho a alagoana tomar as aspirinas sem água todos os dias. No final, Macabea foi ao médico. Queria ter gordura como Glória, já que aos olhos lhe parecia sedutora. Este lhe perguntou se esta fazia regime, de tão magra, e essa disse que só comia cachorro-quente, e de vez em quando pão com mortadela, tomando somente café e refri. O mesmo irritado indicou um tônico que a mesma não comprou, por achar que simplesmente ter ido ao médico ia melhorar ela. Olímpico, por demonstração de força à Glória, comprou uma pimenta malagueta numa feira nordestina e pôs a comer na frente da moça, mesmo com ardor na garganta e sem tomar um copo de água, enrijeceu o corpo para aguentar. E Glória, assustada, passou a obedecê-lo, que como um zangão a agarrou, esperando dela o mel das abelhas e carnes fartas. Via na moça loura uma visão de futuro de ser quem queira ser, já que ele almejava ser outra pessoa. No médico, Macabea teve de fazer um raio-x e o médico a diagnosticou com tuberculose pulmonar. Ela, sem entender, responde com muito obrigada, sim? E o mesmo lhe passa que Al não sabe o que comer. Essa devia fazer um espaguete italiano. Ela, sem saber, perguntou se era bom. O médico disse que sim e mostra a gorda barriga que ele tinha, dizendo ser resultado de bons espaguetes e álcool. Ela o questiona o que era álcool e o mesmo perde a paciência dizendo que os raios apartam. O narrador ainda diz logo esse fato. Sim, estou apaixonado pela Macabea, a minha querida Maca, apaixonado pela sua feiura e anonimato total, pois ela não é para ninguém. Apaixonado por seus pulmões frágeis, a magricela. Logo voltando ao trabalho, Macabea, ao conversar com Glória, a loura diz que Olímpico era seu por ter ido a uma cartomante e indica que Macabea também devia ir para a mulher ver as cartas da moça. Custa muito? Eu te impresso, inclusive ela também quebra feitiços, como fez comigo, onde ela usa sangue de animais e outras coisas. Você teria coragem? Não sei, não gosto de sangue. Ela não sabia a causa disso, mas ela só não podia ver sangue. E diante da ajuda inesperada, Macabea aceitou o dinheiro, pediu licença ao chefe inventando uma desculpa qualquer. Não foi difícil achar o endereço da Madama Cartola. O apartamento era no térreo, em uma esquina de um beco. Macabea estranhara ser chamada de tantos apelidos carinhosos. Ouvirá da Madame Cartola que essa era fã de Jesus e ouvira sua vida, que levava como mulher fácil, e que assim, que não servia mais para o mercado, e que logo abriu uma casa de mulheres, onde faturou dinheiro e comprou um pequeno apartamento. Eu era muito cuidadosa, somente uma vez tive uma doença, mas os médicos me curaram. Meu coração era muito bom, eu até cuidava de um homem que se dizia fino, ele me batia às vezes e doía, mas eu gostava de apanhar, ao menos dele. Quando ele sumiu, eu sofri demais, porém descobriu que poderia disfarçar essa dor nos braços de mulheres. Era um carinho tão bom. Você já experimentou trocar um homem por uma mulher? Não? Mas você se veste igual uma maltrapilha, por isso não consegue arrumar uma. Minha eterna saudade do tempo do mangue. Quando eu frequentava, tinha vários cavalheiros, e desses eu enchia meu bolso com grana boa. Uma pena que não era somente eu, mas eu colocava minha melhor lingerie, a mais provocante, e ficava encostada na porta. Mas o tempo passou, engordei, fui perdendo os dentes. Me tornei o que eu mais temia, cafetina. Parece que você não gosta de palavrões, docinho. Ou será que eu me enganei? Não, senhora. Vou tomar mais cuidado. Fiquei sabendo que o mangue está cheirando a esgoto. Quando eu trabalhava lá, fazíamos de tudo para ter um cheiro de casa limpa. Quando eu era mulher-dama, não gastava um centavo. Juntava tudo que podia e dava o devido dinheiro para minha patroa. Você quer que eu encerre por aqui ou eu espero as cartas? Eu espero sim. Sabe, eu mal conheci meu pai e minha mãe. Eu fui criada por um projeto de madrasta, que por sinal era muito má. A jovem se espantou com tais revelações sobre sua tia. Ah, em relação ao presente, tá péssimo. Você com certeza vai perder seu emprego e também seu namorado. Não se preocupe em pagar a consulta. Madama aparece com uma boa notícia para Macabea, a qual iria mudar sua vida, pois um dinheiro grande vai lhe entrar pela porta trazido por um homem estrangeiro chamado Hans. E é ele quem vai se casar com ela. Ela só pensava no gringo. Era sorte demais pegar um homem de olhos azuis, ou verdes, ou castanhos, ou pretos. Seu destino tinha mudado e estava muito feliz com isso. Feliz e bêbada pela alegria, ao sair do local, beijou a madame, que esperava sua consulta com a cartomante.
e Macabéa saiu saltitante. Atravessando a rua, uma Mercedes amarela pegou. Mas o pequeno acidente não machucara, já que batera somente a cabeça na calçada. E lá olhou a natureza do redor, logo uma garoa começa a incomodando, e a moça lembrando do Alagoas. Continua no chão, com o sangue vermelho vivo escorrendo de sua cabeça. Ali deitada, teve a felicidade suprema, pois nascera para o braço da morte. E diz que a morte, nesta história, era seu personagem predileto, pois naquela hora em que ela parecia ao mesmo tempo tão cheia de vida e tão perto da morte, para ele havia uma certa sensualidade em como ela escolhia, e sentia uma intensa ânsia sexual na pré-morte de Macabéa, pois seu rosto lembrava um esguarde desejo. O narrador fala que se fora morrer a moça, o fizesse somente após o coito, pois assim ele fizera a moça virgem morrer como mulher, e acrescenta que não queria a morte para ela, apenas o atropelamento, que não signifique tal desastre. O narrador se pergunta se Macabéa teria saudades do futuro. Nessa hora, exalta ela, sente o fundo enjoo de estômago e quase vomita. Queria vomitar o que não era corpo. Ele se pergunta se aquilo que vê o assusta. Macabéa vomitando um pouco de sangue e espalhando assim o âmago. Coração, espírito, sentimento, ponto essencial, centro, intestino, tripas, e então Macabéa dá um grito que vai se esvaindo como se a vida comesse a vida. Morta, aos sinos badalavam, mas sem que seus bronzes lhe dessem som. Agora entendo essa história. Ela é a iminência que há nos sinos que quase badalam, a grandeza de cada um. O narrador se lembra que todos morremos e ele se questiona: eu também? Mas encerra um livro com não esquecer que por enquanto é tempo de morangos, sim?